Glória a Deus, graça e paz. Graça e paz de Jesus. Boa noite. Que honra imensa estar aqui com vocês numa conferência sobre célula, sobre a igreja na casa, sobre aquilo que Deus nos chamou a fazer, uma honra. Pastor Luiz Wagner, já era para eu estar ano passado aqui, e que bênção receber esse convite, estar aqui em Curitiba novamente, tantos amigos queridos, especiais. Eu quero trazer uma palavra, hoje eu ministro, amanhã eu quero trazer uma palavra direta, e hoje eu quero fundamentar algo, e o tema que Deus colocou no meu coração é esse aqui, mas antes eu preciso apresentar a minha família, que sempre vem no PowerPoint. Vamos ver se eu vou apanhar para lá, que eu aponto, pastor? Isso, está aqui, ó. Eu sou casado com a Elô, que é a graça de Deus na vida de um homem feio, é a prova que eu orei muito, ela orou pouco. Glória a Deus pela vida dela, pastora na igreja, alguém que tem feito a diferença. Pai da Suzana, se ela ver que eu estou colocando essa foto aqui, ela vai já mandar um WhatsApp. Pai, é antiga, também líder de célula, é a Luísa, já entrando na pré-adolescência. Nós estamos lá em Piracicaba. Quem já foi para Piracicaba, ouviu a música do Rio, cidade onde Deus os plantou ali, para alcançar aquela cidade como vocês aqui. E sem mais demoras, o que eu quero falar com você aqui nessa noite, o meu tema é esse que vai aparecer. Para onde eu aponto? Para lá, né? Para cá? Casas que mudam o mundo. Você pode falar isso? E eu sei que você estava de pé, se assentou, mas fique em pé mais uma vez, eu quero convidar você. E o que eu quero conversar com você é convidar você a entender um pouquinho o que Deus chamou vocês a fazer. O que a Bíblia fala sobre a igreja na casa? O que a Bíblia fala para você como discípulo? Célula não é só uma estratégia. Muitas vezes a gente olha como uma boa estratégia, muitas pessoas estão sendo tocadas, mas eu acredito que tem algo nas Escrituras para fundamentar e liberar você para um novo tempo. Eu creio que há um novo tempo para os grupos e para essa igreja que já é uma grande igreja para a glória de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Atos capítulo 2. Um texto conhecidíssimo, Atos 2. E eu quero ler com você os versículos de 41 a 47. Atos capítulo 2, 41 a 47. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu quero encorajar você a falar com Deus mais uma vez. Vocês já oraram por mim? Clame a Deus, pede a Ele para falar com você. Pede ao Espírito Santo para que abra os teus olhos. Toda pregação, nós podemos comparecer para duas coisas: para avaliar o pregador e ver se a gente gosta ou não, ou pedir a Deus para que Ele traga a nós revelação, para que Ele abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração, porque o que muda a sua vida é o que você decide. Deus te trouxe aqui para tomar algumas decisões. Enquanto você vai orando, conferência significa que Deus te chama para conferir algumas coisas no teu coração. De hoje até o domingo à noite, com o pastor Josadac, o Espírito Santo vai conferindo, moldando, falando, levando você a refletir. Esse é o propósito desse tempo chamado expansão. Pai Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor está nesse lugar. A Tua presença está aqui no meio do Teu povo. E nós estamos com o coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Da Tua palavra, dá-nos revelação, nos incomoda. Pedimos aqui que aqueles que estão acomodados, fracos, caídos, sejam levantados, sejam incomodados. Aqueles que precisam de um consolo, sejam consolados, desafiados. E, ó Pai, que haja uma expansão, um avivamento em cada casa, nesta cidade, para louvor da Tua glória. Nós pedimos a Ti, Senhor, glorifica o Teu nome e edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Casa é uma palavra tão pequena, mas com um significado tão profundo.
Eu não preciso expressar tanto, mas casa, você já ouviu isso provavelmente, que é o lugar onde mora o coração. Casa é um ambiente que é o espelho da nossa alma, por isso que a Bíblia diz que Deus se manifestou entre nós e nos tornou sua casa. A Bíblia diz que Jesus, ele anda entre nós, ele nos tornou casa de Deus. Você é casa de Deus, e não é de admirar que o ministério de Jesus, olha aqui para mim, teve como principal ambiente, quando você olha a página do Novo Testamento, as casas. O ministério de Jesus começa e ele anda curando pessoas nas casas. Quem pode dizer amém? O desejo de Deus, eu creio que essa conferência é para isso, é restaurar casas que transformam o mundo, que transformam Curitiba. Por isso que Efésios capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizendo, eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos? Juntos somos sua casa, porque nós somos morada de Deus, e igreja ela não é um lugar para ir, mas nós somos família de Deus. A palavra casa é fundamental, a palavra casa ela é central no Novo Testamento. E eu me converti há mais de 30 anos, meus irmãos, e nesse tempo todo, eu tenho observado pessoas indo e vindo, participando de igrejas, gente de Deus, gente que ama a Jesus, mas que entravam e saíam dominicalmente sem entender e perceber o que Deus está fazendo no corpo de Cristo. Um domingo eles vão, eles recebem, eles dizimam, mas sem compreender o Deus que está agindo no corpo de segunda a segunda, sem ter ideia, sem muitas vezes se lembrar do que foi pregado no domingo. Eu nem vou perguntar para você o que o pastor pregou no domingo. Saindo, vivendo esse tipo de comunidade, esta é a crise, porque foi a comunidade que eu aprendi. Eu me converti, eu aprendi a Bíblia, mas quando eu começo a olhar para o Novo Testamento, o Senhor nos chama a um outro nível de igreja, a um outro nível de profundidade. Milhões de cristãos estão nessa asa do grupo grande. Quantos podem dizer amém por isso? A maior parte das igrejas, e está tudo certo, é do Senhor, mas às vezes, sabe o que acontece aqui? Eu quero que você seja incomodado talvez dessa palavra. A gente conhece no máximo 4 pessoas numa comunidade cristã. Talvez aqueles mais envolvidos, que estão nos ministérios, que tem mais pessoas, conhecem um pouco mais, mas eu quero falar uma coisa para você, que nós entramos e saímos muitas vezes sem ser conhecidos por ninguém profundamente. Mas o sonho de igreja, que eu não tenho dúvida que Deus está plantando sobre essa igreja, é uma igreja de 2 asas, é uma igreja que invade as ruas, as casas, em todo lugar, transformando pessoas onde elas estão. Quem pode dizer amém? E uma questão hipotética que nos revela a natureza da igreja. Eu quero perguntar para você, a igreja é um organismo ou uma organização? Nós precisamos responder profundamente, porque você é discípulo de Jesus. Quantos são discípulos de Jesus? Digam amém. E talvez a palavra mais profunda, e o Rick Warren, ele diz algo que eu queria que você lesse. Leia comigo que está aqui na tela. A igreja não é periférica ao plano de Deus. A igreja é o plano de Deus. A igreja não é algo periférico que eu vou, glória a Deus, eu estou um pouco envolvido. É o plano do Senhor diz respeito à sua igreja. E quando nós olhamos para uma igreja em célula, olha aqui, nós acreditamos numa igreja de 2 asas. É isso que temos falado, é isso que temos dado à nossa vida, e você talvez já ouviu essa metáfora de que certa vez foi criada uma igreja com 2 asas. Ela podia voar alto até a presença de Deus, e um dia a serpente que não tinha asas. Ela desafiou a igreja a voar com uma asa só, que era a asa da grande reunião, o culto de celebração, que é importante. Com muito esforço, a igreja conseguiu voar, mas mal podia sair do chão, voava em círculos, incapaz de mover-se do seu ponto de origem. Sabe o que aconteceu com a igreja de Jesus? Ela se acomodou, começou a ganhar peso, se tornou preguiçosa, radiante com uma vida terrena. Mas sabe o que aconteceu? Deus formou novamente uma igreja com 2 asas. Uma igreja que sai das 4 paredes. E olha aqui, meus irmãos, esse paradigma que está em mim, que está em nós. E glória a Deus por esse templo aqui, lindíssimo. Dá um glória a Deus, aplauda o Senhor por essa estrutura e essa asa poderosa. Mas existe um paradigma. O paradigma da igreja de uma asa só, que as pessoas vão para a igreja, elas vão para a construção, em um dia santo especial que é o domingo, e alguém, os sacerdotes, fazem algo para elas, que é a pregação, que é talvez o aconselhamento. E qual é o problema dessa abordagem? Eu quero que você não desligue a chavinha que tem na tua cabeça. Os crentes e os discípulos passaram de produtores para consumidores. Os crentes passaram e deixaram de ser sacerdotes.
ministros, para pessoas que frequentam o lugar. A gente esquece a verdadeira vocação do que nós estamos fazendo aqui. A palavra eclesia, sabe o que ela significa? Vai aparecer aí, você já ouviu? É a comunidade dos que são chamados para fora. Igreja não é comunidades que são chamados para dentro, mas é a comunidade que são chamados para fora. Diga amém. A comunidade daqueles que vão para fora para salgar, para anunciar que o reino de Deus chegou nos lugares mais escuros dessa cidade. Esse é o chamado de Deus para você, esse é o chamado de Deus para a sua família e para a sua célula. Quantos estão em células aqui? Levantem as mãos. É o chamado da sua célula, é o que Deus nos chamou a fazer, porque igreja é isso aqui. Uma das maiores definições que eu amo demais é isso. Opa, deixa eu voltar lá. É uma comunidade, leia isso comigo, eu queria que você lesse dessa primeira noite. É uma comunidade formada e batizada pelo Espírito Santo. Todos os membros são conduzidos pelo Cristo que neles habita, e Ele edifica e revela a sua presença, poder e propósitos por meio deles. Glória a Deus. Eu me lembro que quando o Senhor me chamou para o ministério, isso há muitos anos atrás, eu estava num seminário e Deus havia me chamado para ser um pastor, com muita convicção, uma longa história, como Deus me chamou para o ministério. E eu fui para São Paulo para me preparar, e no meio da faculdade teológica, Deus me chamou para plantar uma igreja. Deus colocou de uma maneira muito clara para mim, para minha esposa. Eu não sabia quando, onde. Eu falava para Elô, hoje minha esposa, nós vamos plantar uma igreja. Para quem não gosta de igreja, não sei se hoje, daqui 10 anos, se em outra nação, se em outro lugar. E sabe o que aconteceu? A minha história com essa igreja das duas asas? No seminário onde eu morava, lá no pensionato, Deus colocou um camarada, não sei se ele está online, o Diego, que era ministro de música da primeira igreja batista de Jales. Talvez uma das primeiras igrejas em células do Brasil. E ele chegou com um livro para mim chamado Manual do Auxiliar de Célula. Sabe qual foi a reação do seminarista? Está amarrado em nome de Jesus, célula é do diabo. Eu olhei para aquilo ali, auge do G12, auge da crise, eu falei, sai para lá. É palha, se acendeu o fogo, pega fogo. E Deus falou comigo, não como uma epifania, mas eu senti Deus falar como o Espírito Santo fala. Vai ser pastor e não sabe reter o que é bom. E aquele livro impactou minha vida de uma maneira, porque cada vez que eu lia o que ali ia retratado, eu falava, isso é o que está no Novo Testamento. É dessa maneira que a igreja funciona. A igreja é chamada para estar lá fora. A igreja não é uma igreja que acontece só no domingo e na quinta-feira, mas é 7 dias da semana, 24 horas por dia, salgando, invadindo, avançando para a glória de Deus. E nós iniciamos uma igreja de um jeito que não deveria iniciar. Eu não sei como são as plantações em Curitiba, mas eu recebo um convite do meu pastor para assumir um grupo de 3 famílias, e nós fomos lá de um jeito que não tem que começar, no bairro talvez dos mais simples de Piracicaba, sem dinheiro, com cadeiras emprestadas, com músicos iniciantes, com reto projetor. Quem é dessa época do reto projetor? Isso é sério. Esse reto projetor era emprestado pela igreja do Evangelho Quadrangular. Eu me lembro que nós nos reunimos para orar, porque era usado e queimava a lâmpada. A gente orava, ó Deus, Senhor, não queima, porque a gente não tem dinheiro. E queimava, batista, não tinha aquele fogo. E foi assim que a gente começou. Mas com uma convicção no nosso coração de que Deus nos chamou para fazer a diferença. Uma convicção no nosso coração de que a igreja não era templo, mas era templo e casa. Uma igreja de duas asas. Esse era o nosso ministério infantil. A história é tantas nuances nessa história que é séria, que parece que o banheiro, que eu não tenho foto, não era a época do smartphone, que as pessoas sentavam e tinha que segurar a porta, porque a gente não tinha dinheiro. Era tão sério isso que as pessoas não ficavam, mas havia no nosso coração uma convicção de que Deus os chamou para fazer a diferença, uma convicção de que o mesmo Deus que estava agindo em Belo Horizonte, em Santarém, na Coreia, é o nosso Deus, o mesmo Deus que está fazendo a obra é o Deus que serve você, o Deus que está movendo numa outra célula é o Deus ao qual você serve. Quem crê nisso, diga amém. E eu me lembro que quando eu chego nesse bairro, é uma longa história, porque eu abri mão do mundo corporativo, todos desencorajando, eu e a minha esposa, vocês são loucos. Como é que vocês vão assumir uma igreja sem salário, sem dinheiro, recém-casado? Mas Deus nos deu uma palavra, Deus nos chamou, e quando nós ouvimos e obedecemos a voz de Deus, Deus nos honra. Mas eu lembro que eu cheguei, eram 3 famílias, eu fui conversar com os pastores lá da região, fui procurar primeiro um pastor presbiteriano que estava lá, e aí eles falaram, o Mário Dedini, Vila Industrial e Cemitério de Pastores.
E eu falei, pastor, eu estou chegando aqui, tão novo, como é essa região? Esperava um encorajamento. Ele falou, muito difícil, difícil, difícil demais, está muito difícil. Eu falei, meu Deus. Procurei o pastor da Assembleia, Canela de Fogo, quero uma palavra de encorajamento. Falei, pastor, eu estou começando. Ele, tem certeza? Essa região é muito difícil. E eu tinha uma decisão a tomar. Olhar para as circunstâncias, olhar para o caixa, olhar para o que as pessoas falavam, olhar para aquilo que Deus nos chamava a fazer. Essa é uma palavra para você que está fazendo célula também. E é tão poderoso porque uma frase que nós carregamos, eu queria que você guardasse, porque eu quero te dar alguns motivos de maneira muito rápida, é essa frase que significa a igreja que está em tua casa. Você pode falar para quem está do seu lado, a igreja que está na tua casa? E sabe qual que é o meu sonho? Eu não tenho dúvida que é o sonho desse grupo de pastores, do pastor Luiz Wagner, uma igreja com milhares de casas iluminadas espalhadas na cidade. Milhares e milhares de discípulos se encontrando para se amarem, para se pastorearem mutuamente, em cada condomínio, em cada empresa, em cada escola, em cada universidade, em cada rua, em cada boca de fumo que vai se transformar em uma célula, em uma pequena igreja. É o sonho de Deus. Talvez pessoas que nunca entrariam neste templo lindo, talvez pessoas que talvez nunca receberiam um convite, mas que vão encontrar, sabe o que? Amor. Porque olha aqui para mim, querido, eu tenho visto a percepção dos que vivem essa realidade mudar radicalmente. Pessoas experimentando aquilo que a gente lê na Bíblia. Porque pense um pouco, como é que nós vamos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram se eu não me responsabilizo por ninguém? Se eu não entendo essa igreja que vai um pouco mais. Nós começamos a viver o sacerdócio e se apaixonar verdadeiramente por igreja que serve o outro, que sai do banco, que diz pura e simplesmente, eu sou pequenininho, eu não sou do louvor, mas eu quero ser usado pelo Senhor, usa a minha vida, Senhor. E quando a gente olha para esse texto, queridos irmãos, nós vemos uma igreja ágil, funcional, onde cada crente se levantou para fazer a diferença, e a Bíblia diz que eram milhares, 3.000 na primeira pregação, uma vida prática, e a Bíblia diz uma frase, eles se dedicavam de coração. Você pode dizer assim, eles se dedicavam de coração? Diga mais uma vez, eles de coração. É algo que eu queria trazer a você e vai ser a minha oração final, de coração. Eles se dedicavam. Agora olha aqui para mim, será que isso é só uma descrição? Ou Deus está nos chamando para olhar e dizer, essa é a igreja que eu quero viver aqui na Alameda, lá em Queimados, em Piracicaba, para a glória de Deus. Quantos querem isso em nome de Jesus? Querido, mas olha aqui para mim, essa igreja que nós lemos aqui é o resultado de uma transição. Do judaísmo para a nova aliança. Fica aqui comigo, é algo que você já sabe, mas a gente precisa trazer para aquilo que nós estamos fazendo. O judaísmo, você sabe, era algo, um único país, um único lugar, aonde as pessoas iam para adorar em Jerusalém, onde havia o sacerdote, onde havia um dia santo, e Jesus, ele muda tudo isso. Jesus fala, não é em Jerusalém, é em todo lugar, em espírito e em verdade. Quem pode dizer amém? Não é um sacerdote que faz o sacrifício, eu sou o único sacrifício. O sacerdócio naquela época era só para uma família no único dia. Jesus mudou, o sacerdócio está na nossa mão, louvado seja Deus. E tem uma frase muito poderosa, eu acredito que está aqui, que Tim Keller, ele diz algo, estou apanhando aqui do PowerPoint, ele diz algo muito poderoso, eu queria que você lesse comigo. Jesus em pessoa era o templo que colocaria o fim em todos os templos, o sacerdote que findaria todos os sacerdotes, e o sacrifício que substituiria todos os sacrifícios. Aplauda o Senhor. É isso que ele trouxe para dentro da casa. E, querido irmão, quando a gente olha para Jesus, eu não vou citar todos os textos, porque eu quero rapidamente falar algumas coisas práticas para você. Jesus fez com que o ministério fosse para a vida comum. Quando a gente olha, era Jesus na casa de Pedro, na casa de Mateus, na casa de Zaqueu, na casa de Lázaro, na casa de Jairo, curando 2 cegos em uma casa. É Jesus na casa de Simão, Jesus ensinando os seus discípulos em uma casa, Jesus perdoando e curando um paralítico em uma casa, Jesus na casa de um fariseu, Jesus instituindo a ceia em uma casa. A palavra casa é chave no Novo Testamento, diga glória a Deus. A gente precisa acreditar no que está aqui. Nós precisamos olhar para as páginas das Escrituras, e Jesus trouxe um reino de sacerdotes espalhados nas casas. Você é chamado para ser um sacerdote onde você está, em nome de Jesus. E querido irmão, tem algo, e essa é uma palavra de fundamentação, uma estrutura chamada oikos.
Oikos é uma palavra no Novo Testamento que significa casa. E qual é a casa? Não é necessariamente só a sua família, é a sua rede de relacionamentos. Diga assim, rede de relacionamentos. É o seu amigo de trabalho, é o seu vizinho. E a Bíblia diz que a estratégia de Jesus está aqui, era o ministério de casa em casa. A estratégia dele, o ambiente da igreja nas casas, se uniram para criar a atmosfera, presta atenção, da qual surgiu a doutrina teológica da família de Deus. Os primeiros discípulos simplesmente seguiam seu mestre, enfatizando a nova família de Deus, baseada nos lares. Queridos irmãos, Paulo usou esse termo 118 vezes, família de Deus, irmãos, irmãs, nós somos irmãos, quantos creem nisso? Amém. Irmãos e irmãs, nós muitas vezes é tão comum a gente dizer isso, tanto que Robert Banks diz que o que pudesse ser atribuído à ideia da família de Deus, já existia lá na comunidade primitiva que se reunia nas casas. Família de Deus e casa são expressões que têm a ver com a Igreja Batista da Alameda aqui em nome de Jesus. Você crê nisso? É profundo, não é uma reunião. Será que eu vou? Não sei se eu vou, não sei se eu gosto, eu prefiro uma outra coisa. Deus nos chamou para nos relacionarmos, porque pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Quantos creem nisso? Pessoas precisam de pessoas para serem pessoas, diz Augustine Schutt. Mas agora eu quero responder essa pergunta: o que é uma igreja no lar? Rapidamente. O que é essa igreja na casa? É a continuidade do que vocês vivem aqui no domingo. Quantos podem dizer amém? A Bíblia diz algo muito poderoso, eu quero que você leia aqui. Vamos ler todos juntos? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Aleluia! Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de proclamar que Jesus é o Cristo. Sabe o que significa isso? É mostrar a simplicidade do Evangelho. É lá que a gente pode confessar pecado, experimentar o amor sacrificial. Talvez célula é a igreja que sabe o seu nome, é a igreja que te visita no hospital. Isso é ágil, porque, querido, isso é muito é fato. Talvez existam amigos que você evangeliza há muito tempo, que nunca vieram aqui, glória a Deus, aqui tem muita excelência, mas que estão abertos para receber um convite para estar lá na sua casa, para comemorar o seu aniversário, para serem atraídos para um lugar talvez não ameaçador, porque existe o incrédulo tipo A e o tipo B. Você sabia dessa descrição? Você conhece o tipo A? O tipo A é o incrédulo aberto à mensagem, sabia disso? É aquele seu cunhado que não é crente, que você convida para a cantata de Natal e ele vem, ele gosta daquele pastor, olha, até canta, gosto dele, mas ele não é crente. Estamos juntos? Quem está comigo? É o tipo A. O tipo A está aberto à mensagem. Você convidou ele, vai ter um encontro de homem, lá, legendário, ele vai, legal. Mas o incrédulo tipo B, que é a maior parte das pessoas dessa nação, eles estão fechados para a mensagem. Eles são pessoas que quanto mais você convida, mais elas querem distância de você, porque elas não gostam de igreja. Pastor, ele olha aquele lá, é muito sorridente. Pastor é tudo ladrão. Eu tenho a minha religião, eu não gosto de evangélico, eu detesto igreja evangélica, e ele é alguém que está distante, que você diz assim, ele não é escolhido não, vai para o inferno ele, já preguei. Ele é alguém, eu tinha um vizinho que era desse jeito, que eu parava o meu carro, ele corria para dentro de casa, não vou te chamar mais para ir para a igreja não, calma. Só que esse camarada que é o tipo B, que é fechado para a mensagem, ele é aberto para o mensageiro. Diga-se aberto para o mensageiro. Ele é amigo do Daniel. Ele não vê o culto, mas ele está disposto a ir lá na casa dele. E o Senhor começa a tocar e transformar. Quantos creem nisso? Digam amém. E é nesse lugar que a gente pode experimentar a presença, o poder e o propósito. Olha só o que diz o texto de Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Sabe qual que é a palavra que eu abro essa noite? É você começar a declarar com convicção: a minha casa é a extensão dessa igreja em nome de Jesus. A sua casa é uma extensão dessa igreja? Você pode dizer que a sua família é uma extensão da igreja? E eu fecho essa palavra dizendo agora a segunda coisa, é isso aqui, ó. O que a gente experimenta desses grupos? Eu sei que não tem nada novo para você, mas o que nós podemos experimentar? Em primeiro lugar, participação e serviço. Diga participação e serviço. Olha o que diz o versículo 42, todos, diga todos. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Não é um lugar onde nós vamos assistir, mas participar. Não é um lugar onde nós estamos ali para receber, mas é servir, é aproximar pessoas. É o lugar, a célula valoriza, sabe o quê? As pessoas.
A prática da célula valoriza as pessoas e não importa os talentos que elas têm. São pessoas que talvez não tocariam teclado, não estariam no altar, não têm muitas habilidades, mas lá elas se sentem parte de uma família, acolhidas, é o meu grupo, eu sou parte, eu sou acolhido, é a minha igreja. São necessidades compartilhadas, pessoas que têm um nome, um endereço, que têm filhos, que têm crises, porque existem tantos testemunhos entre vocês, mas Deus quer aumentar esses testemunhos em nome de Jesus. Tem vizinhos esperando um convite, tem vizinhos desesperados, lugar onde todos podem falar, diga assim, todos podem falar. No culto dá para todo mundo falar, pastor? Nem dá, né? Talvez dar um microfone para um irmão aí, ele vai acabar o culto lá para meia-noite. Na célula todos podem falar, é o lugar onde ela passa a ser a minha igreja, é o meu lugar, ela facilita o atendimento de tantas necessidades que não vão chegar dos pastores, que não chegam nos pastores. Sabe qual que é a segunda coisa? Essa aqui, é o lugar onde a gente pode experimentar edificação, não que aqui nós não experimentemos, mas a Bíblia está dizendo assim, que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. O texto vai dizendo que todos se dedicavam ao ensino. E o que é esse ensino, gente? Não é uma pregação como eu estou aqui, a gente fala, meu Deus, olha, já eu tenho que ir dormir. É a prática, é pegar essa palavra e colocar na nossa vida, é a transferência da vida, é olhar para alguém e falar, meu irmão, como é que está essa área do perdão que nós ouvimos no domingo? Como é que está essa área que nós estamos falando na igreja? Como é que está o seu casamento? É a aplicação, é um novo grau daquilo que é ministrado nas células e ministrado no culto. Nós levamos a importância de edificar o irmão, é onde nós experimentamos o poder de orações pessoais. Quem pode dizer amém? Onde a gente fala, meu grupo está orando, pastor, e Deus respondeu a oração. Eu estou com uma crise, não deu tempo, não consegui um horário, mas as pessoas estão orando, eu não estou sozinho, pessoas edificando umas às outras. Eu tenho visto coisas extraordinárias, lá nas células da Igreja Batista Betel, até casamento a gente está fazendo. Pô, precisa alugar salão. Falei, pastor, eu quero casar, acertar minha situação, como é que eu faço? Célula, vamos fazer o casamento na célula, aleluia! Convida a sua família, e Deus tem feito maravilhas, quem pode dizer amém? Sabe qual que é a terceira coisa? Eu vou ser bem rápido porque eu quero orar com você. É o crescimento na verdadeira comunhão bíblica. Irmãos, guarda uma coisa que eu quero falar, eu tenho enfatizado tanto para Bethesda. Vocês estão numa cidade que tem tantas grandes igrejas, e glória a Deus por isso, amém? Quem pode dizer, Curitiba tem sido alcançado pelo Evangelho, dá uma glória a Deus. Vocês precisam entender quem Deus chamou você. Existe a diferença entre comunidade e auditório. Há muita gente que faz parte do auditório, mas não está construindo comunidade. Há muita gente que assiste um culto, está no auditório, legal, Deus está falando, mas Deus nos chamou para construir comunidade no Novo Testamento. Quem pode dizer amém? Muitos estão no auditório, mas não estão na comunidade. Por isso o crescimento na comunhão bíblica. A Bíblia diz que os que criam, eles mantinham-se unidos, eles se dedicavam de coração à comunhão, eles partiam o pão. A palavra-chave é mesa, irmão. Eu sei que você fala, pastor, mas eu não gosto muito de chamar pessoas para a minha casa, mas a palavra mesa significa aliança. O Ritva Williams diz que a atividade central da eclesia no Novo Testamento parece ter sido uma refeição, a ceia do Senhor, seguida por atos de profecia, ensino, cura, falar em línguas. É um lugar para praticar comunhão, onde as pessoas estão morrendo por solidão nessa cidade. Você sabia disso? Tem pessoas que estão com um sorriso no rosto, pensando em suicídio. Há pessoas que estão lindíssimas no Instagram, mas estão pensando em divórcio, estão destruídas. E o Jan Vanier, ele diz algo tão poderoso e interessante. Ele fala algo que eu queria que você prestasse atenção. As pessoas anseiam redescobrir a verdadeira comunidade. Já estamos fartos de solidão, independência e competição. E qual é o lugar que vai oferecer isso para essa sociedade? Qual é o lugar que vai oferecer essa solução para aqueles que estão desesperados? E Deus tem feito coisas tão extraordinárias, e eu me lembro, no mês de novembro, minha esposa tomou uma decisão de evangelizar as empreendedoras femininas da cidade. E aí eu falei, filha, não dá para fazer com o Ministério de Empreendedores, o que você quer fazer? Ela, muito criativa, fez uma peça lá de madeira, escrito, você é uma peça importante, e 10 pessoas que ela não conhecia, ela fez contato, e chegou em cada uma dessas empreendedoras, riquíssimas, bem-sucedidas, com milhares de seguidores, mas desesperadas por comunidade, desesperadas por relacionamento. Todas aquelas mulheres
choraram, se quebrantaram, por um ato tão simples. Muitas delas estão nas nossas células. Louvado seja Deus, você pode dizer amém? E sabe o que eu quero falar para você? Nossa, eles são top. Não teve nada a ver com a gente, Deus já tinha chegado primeiro. Deus já está agindo ao seu redor. Deus já está lá, esperando você se aproximar, para que pessoas vivam e cresçam na verdadeira comunhão bíblica. Quantos creem nisso, digam amém? Porque é na casa que a gente expressa o valor da Trindade. É na casa que os valores de amor, comunidade e transformação são mais expressos, se complementam. E a última coisa, sabe o que é que nós experimentamos e a casa que muda o mundo? Verdadeira multiplicação. Vamos falar verdadeira multiplicação? A Bíblia diz que aquela igreja, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava, diga assim, todos os dias, os que iam sendo salvos. Eu quero profetizar sobre as nossas igrejas. Cadê os pastores que estão aqui? Que Deus vai fazer isso em 2025. Todos os dias pessoas serão salvas. Se você crê, aplauda o Senhor e dá uma glória a Deus. Todos os dias. Todos os dias. Mas pastor, como Deus vai acrescentar se a gente só tem culto no domingo? As casas, as células, vizinhos, pessoas que o Senhor chegou, evangelismo que a Bíblia nos chama a praticar, porque igreja fala, sabe o que? De algo inflexível, imobilidade. Agora a igreja nas casas está falando de uma igreja em movimento. Está falando de uma igreja que não é só nesse endereço. Ela está aqui, ela é a base de operações, ele é o centro de treinamento, onde nós estamos aqui tendo comunhão, recebendo uma palavra. Mas essa igreja, a Igreja Batista da Alameda, já está em dezenas e dezenas, e vai ser centenas de endereços para a glória de Deus. Quantos creem nisso? Em outras cidades. E eu me lembro que Deus ele começou a fazer uma obra em Piracicaba, apesar de nós. Deus começou a fazer uma obra e acrescentar naquele grupo improvável milhares de discípulos para a glória de Deus. Dá um glória a Deus. Apesar de nós. E eu lembro que o nosso sonho e a visão da Bethesda era, até pouco tempo atrás, alcançar Piracicaba para Jesus. Já não é mais Piracicaba, porque essas células, que elas são um movimento, estão em várias cidades do entorno plantando células. Em Saltinho, em Anhembi, em São Pedro, em Charqueada, em Americana, para a glória de Deus. Queridos irmãos, Deus está nos chamando a uma coisa. E eu fecho essa palavra dizendo algo. Eu falei de oikos. Essa é uma palavra de fundamentação. Amanhã eu quero trazer uma palavra de maior desafio. Mas sabe como que a igreja do Novo Testamento atraía uma multidão e ganhou milhares? O movimento cristão atraía pessoas por causa do comportamento dos cristãos entre si. O povo olhava e falava, isso é verdade, eles se amam, eles se tratam de maneira diferente, o marido trata a mulher de maneira diferente, e o tratamento dele para com as pessoas de fora, realmente as crenças cristãs eram apelativas, a igreja do passado era um sólido grupo familiar de irmãos, e sabe o que significa isso? A igreja foi invadindo e se infiltrando num tecido básico da sociedade. Sabe qual que é o tecido básico da sociedade? Casas, era uma rede de famílias que mudou o Império Romano, mudou o mundo e chegou até aqui para a glória de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho em nome de Jesus. O verdadeiro corpo de Cristo só vai aparecer em Curitiba quando nós acreditarmos e levarmos a sério isso. O verdadeiro corpo de Cristo vai iluminar quando as pessoas falarem, onde é que eu encontro? Quando é o culto da tua igreja? Não esperar no domingo, ou até um grupo de discípulos da minha igreja lá no condomínio, na faculdade. Vem para cá, Jesus pode mudar a sua família, a sua história. E qual que é a agenda da célula? É Ele, é Jesus. Jesus é a nossa única agenda, você crê nisso? E aí eu quero falar para você, e a gente vai orar por isso. Qual é a aplicação aqui dessa palavra? Primeiro, disponha o seu coração a participar de uma igreja no lar. Deus está chamando você a participar, a se aproximar. Talvez você, como eu lá atrás, tenha alguns preconceitos a respeito disso. Ou talvez Deus está chamando você para ser bênção, para ser abençoado, ser usado. Todos podem ser usados e habilitados em Jesus nessa noite. Você que está no campus online, Deus está chamando você a procurar os pastores e falar, eu quero ir, eu quero visitar. Eu quero experimentar, eu tenho pessoas para serem alcançadas. Sabe qual que é a segunda coisa, meu irmão? Quero fazer esse desafio. Disponha o seu coração para receber a igreja na sua casa. Seja um anfitrião. Seja alguém que diz assim, eu estou liderando do outro lado da cidade, que é o centro da cidade, e pela graça de Deus as células estão multiplicando, mas não vejo a hora de voltar para minha casa lá no meu bairro.
Eu falei, eu preciso preparar líderes, porque eu preciso voltar, porque eu tenho vizinhos lá que não conhecem a Jesus. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Tem anfitrião aqui? Levanta a mão, anfitriões. Vamos aplaudir essas pessoas aí para a glória de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Que a sua casa seja cheia da glória e da presença de Deus. Que a sua casa, a sua sala, o seu quintal seja uma pequena maternidade, onde dezenas de pessoas vão nascer nesse ano para a glória de Deus. Você crê nisso? Eu falei para o meu anfitrião, abra a casa, vai ser uma maternidade, pessoas estão nascendo de novo lá. Sabe qual que é a penúltima coisa? É isso que eu queria falar com você. Não vou ler esses textos não, que eu quero orar com você. Amanhã a gente vai ter uma palavra de desafio aqui, tem muita coisa boa. Terceiro, sabe qual que é? É isso, a última coisa, decida liderar uma igreja no lar, em nome de Jesus. Decida ser ousado, meu irmão. Decida vencer o seu medo, decida falar assim, se envolva na missão e coloque a sua vida em algo que vai permanecer. Uma das pessoas que a minha esposa ganhou para Jesus, que é um empresário muito forte lá, e foi uma conversão tão radical que Deus tem feito, e tá um negócio tão rápido que ele, pastor, eu quero vender tudo, eu quero ir viver para Deus. Eu falei, calma, porque eu entendi, eu tenho tanto dinheiro, mas não preenche. Eu tenho tanta coisa, eu fiz tantos projetos, mas não preenche. E eu quero falar para você que já tem Jesus. Construa a igreja que vai impactar cidades e nações em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você. Essa é a igreja que a gente quer construir, igreja em célula. É uma igreja de produtores e não de consumidores. Eu queria que você fosse orando e dizendo uma coisa só, não vou fazer apelo nessa noite, eu vou deixar para amanhã, pastor, se quiser fazer, que Deus, eu quero ser as suas mãos e os seus pés em Curitiba. Eu quero ser as suas mãos, porque há um mundo que precisa ser tocado por Jesus. Eu quero ser as suas mãos, eu quero ser os seus pés. Nós somos uma família que tem uma aliança de amor. Igreja nas casas, nas ruas. Cada casa é uma igreja. Sabe o que isso significa? É o reconhecimento de que não fomos criados para ter relacionamentos com Jesus em recintos religiosos, mas levar Jesus para a vida comum, ao redor da mesa, na casa, nos lugares escuros dessa cidade, para a glória de Deus. Enquanto você vai orando, eu quero apenas dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Há uma palavra que Deus me deu no início daquela igreja tão contestada, pequena, sem dinheiro, e eu creio que é uma palavra sobre vocês. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos, diz Isaías 58. Você crê nisso, irmão? Vai clamando, meu irmão. Talvez a sua célula, você diz, não está crescendo. Se apegue à palavra daquele que salva as pessoas. Aquele que diz a você, líder de célula, reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Creia e comece a clamar. Já oramos aqui por aqueles que Deus vai trazer, mas diga, Senhor, faz a obra. Deus pode mudar sua célula em uma semana, em um mês. Ele pode fazer mais do que um ano inteiro, no poder dEle. Ele pode fazer, Ele vai fazer, se você crê em nome de Jesus. Vai clamando a Deus. E a última pergunta e a última parte para a gente orar é isso aqui. Qual é, daqui a 10 anos, qual é a igreja que você vê? Talvez Deus quebre os seus olhos nessa conferência para você enxergar uma igreja que vai avançar para a glória de Deus. Comece a clamar em nome de Jesus. Comece a clamar, meu irmão. Comece a clamar a Ele. Comece a oferecer a sua vida. Espírito Santo está aqui nessa noite antes de você ir embora. Eu queria encorajar você a oferecer a sua vida. Talvez para você ainda é algo que não conectou completamente, mas apenas diga, Jesus, eu quero te obedecer, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Clama a Ele, clama a Ele. Eu sei que tem pessoas aqui talvez feridas em relacionamentos, feridas dentro da igreja. E eu queria que nessa primeira noite você falasse, Senhor, eu abro o meu coração para o Senhor completar uma obra nesses dias. Faz aquilo que eu ainda não vi. Faz algo novo. Senhor, nós oramos nesta noite. Primeiro pedindo a Ti que sejamos inabaláveis, imparáveis no poder do Espírito Santo. Pai, eu oro por esta comunidade, por essa igreja, por esses pastores, por esses líderes, por esses anfitriões, pelos pastores que estão aqui. Nos unge, Senhor, nós clamamos pela unção do Novo Testamento, o poder do Espírito Santo, para que as nossas igrejas possam alcançar aqueles que estão morrendo. Abra os nossos olhos, Pai, traz arrependimento, Senhor. Traz arrependimento a nós, aos nossos líderes, ao nosso rebanho. Pai, eu clamo que o Senhor abra os nossos olhos, ajuda-nos a enxergar a igreja que o Senhor já vê, a igreja que o Senhor quer alcançar.
E o que eu clamo é que nesse final de semana seja um final de semana marcante, que o Senhor marque a nossa vida. Nós precisamos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você recebe essa palavra, aplauda Ele em nome de Jesus. Estende para cá a sua mão. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo, por essa revelação do céu. Não podemos sair daqui como entramos. Precisamos praticar a palavra, porque prudente é o homem que ouve e as pratica. E praticaremos e veremos, Pai, as nossas casas servindo ao Senhor como nunca antes, em nome de Jesus. Abençoa teu filho, abençoa a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, que Deus te abençoe e até amanhã.